Você acha que o governo Bolsonaro ele flertou com o fascismo? Ah, muito, mas não é flertou, não, gente. Ele era um governo fascista. Mas como assim? Não. Olha, se tudo vira fascismo, nada é fascismo, tá? Então, assim, a gente tem que ter conceito nas coisas. O governo do Bolsonaro, assim como o governo do Duterte, assim como o governo do Orbán, assim como vários outros governos pelo mundo inteiro, tá? Filipinas, Hungria, Polônia, aqui, em alguns momentos do Peru também, Fujimori no Peru, são governos que têm várias das características do fascismo clássico, como ele vai surgir na Europa no começo do século XX, mas que não necessariamente têm absolutamente todas as características do fascismo clássico. O que seriam as principais características do fascismo? Só pra Tá, mim entender que a gente vai tipo também assim, falar, não, essa vi no porque, Bolsonaro, assim, vi essa. o que não tem, que é o mais importante, que é o corporativismo no Estado. Tá? Então, assim, o Estado ser dividido em grandes corporações com os seus sindicatos, principalmente a aliação dos sindicatos patronais aos sindicatos não patronais, aos sindicatos dos trabalhadores controlados pelo governo, criando esses mega blocos dentro do Estado, que vão ser controlados pelo Estado. Isso a gente não vê atualmente como a gente viu isso acontecer na Alemanha, como a gente viu isso acontecer na Romênia, como a gente viu isso acontecer na Itália, como a gente viu isso acontecer em Portugal, como a gente viu acontecer na Espanha. Tá? Vamos entender, então, assim, uma das características próprias é o engrandecimento e, vamos falar, assim, a junção dos sindicatos com o Estado. O corporativismo fascista, a gente não tem a tendência de ver ele, tá, nesses fenômenos que a gente chama de neofascistas. Tá? Então, para mim, a melhor definição do governo Bolsonaro é um governo neofascista. Porque o neofascismo é a adaptação do fascismo aos novos tempos. Por quê? Porque o fascismo ele não é uma excrescência do capitalismo. O fascismo ele não é uma exceção do capitalismo. O fascismo é o botão de emergência do capitalismo que vai ser apertado toda vez que for necessário ou mais lucrativo. Ele faz parte. Tá? Por que eu tô te falando isso? Onde ele existiu no capitalismo? Um exemplo assim para mim enxergar. Primeiro estado que a gente pode falar que foi um estado fascistizado antes da Itália e antes da Alemanha foi a Polônia do Piłsudski, tá? Ninguém estuda história polonesa, então não ajuda em nada. Porque eu realmente não... Mas por isso que é bom estar falando estuda a história polonesa, que não ajuda em nada, mas a Polônia do Piłsudski é o primeiro estado onde um grupo que era adepto dessas ideias do fascismo chega ao poder. Só que essas ideias... O capitalismo lá estava em colapso. Não é que o capitalismo lá estava em colapso, mas é que lá, primeiro, né, a Polônia ela tá localizada entre a Rússia e a Europa Ocidental, tá? Então, a Polônia sempre ficou nessa balança do poder, ora mais próxima do Império Russo, e por próxima eu digo subjugada ao Império Russo, ao Império Czarista, e ora mais próxima do Ocidente. O fenômeno fascista, tá? Ele vai surgindo desde o final ali do século XIX, as ideias que vão gerar o fenômeno fascista, tá? Elas vão acontecer num processo que é gestado em longa duração. Deixa eu te dar vários exemplos aqui para isso ficar mais claro. Campos de concentração começam com o fascismo? Não. Se você for pensar as guerras que os Estados Unidos fez contra a Espanha no final do século XIX, você já tinha campo de concentração ali. Então a gente já tem uma coisa que é anterior. O racismo, a ideia da inferioridade de certas populações, vai começar com o fascismo? Muito menos. Você pega a ciência europeia do século XVIII, um filósofo como Buffon já era brutalmente racista. Você pega o século XIX inteiro, você acha vários exemplos. Você pega a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, ela é do século XIX, abertamente racista. Inclusive, o termo homem inferior, underman, nasce antes do termo Untermensch em alemão. Quem cunha o termo underman é Lothrop Stoddard, que era um grande dragão da Ku Klux Klan, que foi
conselheiro presidencial de 3 presidentes diferentes dos Estados Unidos, Caralho, tanto democrata quanto republicano. Eita. Ele organizou a estreia do filme da Ku Klux Klan em 1919, 1920, que é o Birth of a Nation, dentro da Casa Branca. O filme foi mostrado em gala dentro da Casa Branca. Esse homem era conselheiro estatal. O termo solução final não surge em alemão, o termo solução final é canadense. Duncan Campbell Scott, que era o chefe daquilo que pode ser colocado como a FUNAI canadense, ele era o responsável pelos povos originários do Canadá, pelos indígenas, né, no termo da época do Canadá. Ele vira e fala: "If we kill them all, then we got a final solution." Se a gente matar todo mundo, a gente tem uma solução final. Resolve, não tem mais problema. O termo solução final é canadense. Então você tem todo um trânsito de ideias atlântico que vai e volta da Europa para os Estados Unidos, desde o final do século XVIII, mas principalmente durante o século XIX, que vai ir alimentando essas ideias. E aí você está num período em que você está tendo o imperialismo crescendo, os oligopólios e os monopólios aumentando, e uma tendência de uma crise chegando. Dentro desses estados todos, principais do imperialismo, não estarem conseguindo mitigar essa crise, aparece essa ideia mais extrema de um Estado mais forte, de um Estado fechado. O que é o fascismo? Vem do facho, o facho de combatimento, todo mundo junto. Né? Desse Estado corporativista que vende principalmente na Europa, para aqueles que voltam da Primeira Guerra muito pauperizados, uma solução contra essa pauperidade, contra essa pobreza, que é diametralmente oposta à solução que foi adotada na Rússia, que os trabalhadores da Rússia tomaram a porra toda. Né? Então, por mais que você já tenha um partido fascista na França, por exemplo, em 1910, antes da Primeira Guerra Mundial, ele vai crescer de verdade no pós-Primeira Guerra Mundial. Pilsudski vai tomar o poder na Polônia 19, 20, mais ou menos. Décadas de 20 e 30 que vão ter esse grande momento que vai surgir. Aí você vai ter a Itália, aí você vai ter a Alemanha, depois você vai ter a Romênia, né? Depois você vai ter fenômenos fascistas que são mais tardios, né? Que vão começar ali na década de 30, que vão continuar depois, né? Pensando na Espanha, pensando em Portugal, né? Então, assim, você tem todo esse trânsito histórico para criar essas ideias. Agora, tem algumas coisas que são muito incomuns. Então, por exemplo, um inimigo comum, que normalmente é um inimigo quase que imaginário, que tem que ser combatido o tempo inteiro e que você não consegue precisar exatamente o que ele é. O judeu, o cigano, o comunista, a Rede Globo, o comunismo no Brasil. Qual o comunismo no Brasil? O esquerdista. O esquerdista, o lulista, o Petralha. O Petralha é maravilhoso. O Petralha é um arquétipo perfeito. O Petralha é tudo de ruim. O Petralha fez isso, o Petralha faz aquilo, o Petralha rouba, tal, não sei o quê. Tem uns que faz isso mesmo, né? Não tô falando que não tenha gente que rouba e tal. Eu tô falando assim, você cria esse arquétipo de um inimigo. Inclusive dos dois lados, inclusive do lado dos bolsonaristas também. Não, mas aí mas o que eu tô te falando é o seguinte, aí é uma questão de criação do inimigo. Além dessa criação do inimigo, você tem toda a ideia de um retorno a um passado glorioso que só existiu na cabeça de quem o acredita, tá? Então, por exemplo, na Alemanha, você tem toda uma ideia de voltar ao passado do povo germano teutônico, o anel dos Nibelungos, as pessoas cantando Wagner e tal. Aquilo, de fato, nunca existiu. Aquele é um passado imaginado, teórico, de uma glória passada que nunca existiu. Sabe? É tipo assim, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Sabe quem que é esse slogan? Só te cortando um pouquinho. Do Collor. Sabe das paradas? Deus Brasil acima de todos. Tem base? É réplica de política. Sacou? Então, assim, é isso que eu tô te falando. Tem vários fatos que são ali em comum. A necessidade de criar essa figura de um líder e colocar ele em grandes passeatas, em grandes coisas da população. As motociatas do Bolsonaro eram literalmente copiadas das motociatas do Duce, do Mussolini. O Mussolini fazia motociata, igualzinho.
Tipo, pegava aquela motoquinha, tinha uma cápsula do lado ali, não é? Andava ali e tal na frente, todo mundo vai andando junto pra mostrar que ele também é uma pessoa como os outros e tal, que ele também tá andando de moto, igual você anda de moto, sabe? Toda aquela mise-en-scène do cara comendo o pão com o leite condensado, igual se ele fosse um Neandertal e não tivesse controle de motricidade fina na mão, sabe? Gente, pelo amor de Deus, cara, ninguém consegue derramar aquela quantidade de pó no próprio colo. Sabe? Aquilo é feito pra mostrar que ele é um cara simplão. Só que o cara simplão vive numa mansão que nenhum dos salários dele jamais seria capaz de comprar. E a família dele tem mais 100 imóveis que nenhum desses salários seriam capazes de comprar. É a melhor venda da Copenhague de todos os tempos. Sabe? Então, assim, você se passa como algo muito popular, enquanto, na verdade, é um governo para elite. Quem que banca o fascismo alemão, o nazismo? As grandes corporações alemãs, as grandes empresas alemãs que lucraram como nunca tinham lucrado antes. Inclusive roubando, né? Outras empresas, saqueando os judeus ali, né? Os caras triplicaram o patrimônio. É isso, você entendeu? Pergunta, quantos jet skis você tem? Quantos helicópteros você tem? Ninguém tem jet ski, ninguém tem helicóptero. O cara tava preocupado em baixar imposto de jet ski e de helicóptero. Não é uma medida popular. Né? Enquanto na campanha se mostrava no santinho o seu gás vai custar R$20, não compre dólar hoje, o dólar vai cair muito, tudo vai cair e tal. Na prática, você tem um governo que não é voltado para o povo, que é voltado para as elites, né? Mas que se vende nessas questões populares. Então é por isso que eu acho que a melhor forma de trabalhar é trabalhar com o conceito de neofascismo.